Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. Hoje vamos falar sobre financiamento da educação e seus principais pontos: Fundeb, percentuais mínimos constitucionais, vinculação de receitas, controle e fiscalização. No bloco 1, vamos começar pelo Fundeb e pela lógica constitucional do financiamento da educação. Pense comigo por um instante. A educação pública precisa de recursos constantes, certo? Não dá para depender apenas de decisões políticas momentâneas. Por isso, a Constituição estabelece regras claras para garantir esse financiamento. É nesse contexto que entra o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Agora eu te pergunto, como garantir que escolas de regiões mais pobres tenham condições mínimas de funcionamento? A resposta está justamente nesse fundo. O Fundeb funciona como uma espécie de redistribuição. Parte dos impostos arrecadados por estados, Distrito Federal e municípios vai para um fundo comum. Depois, esse valor é redistribuído com base no número de alunos da rede pública. Imagine 2 municípios. Um arrecada muito, mas tem poucos alunos. Outro arrecada pouco, mas tem muitos estudantes. Se cada um ficasse apenas com o que arrecada, haveria um desequilíbrio enorme. O Fundeb corrige isso. E tem mais um detalhe importante. Quando o valor por aluno não atinge um mínimo nacional, a União entra complementando. Isso reforça a ideia de igualdade, buscando dar condições mais próximas entre as diferentes regiões do país. Agora pensa no dia a dia de uma escola pública. Professores sendo remunerados, estrutura sendo mantida, materiais sendo comprados. Tudo isso depende diretamente desses recursos. Inclusive, uma parte relevante do Fundeb deve ser destinada ao pagamento dos profissionais da educação. Percebe como o financiamento não é algo abstrato? Ele impacta diretamente a qualidade do ensino. Com essa base bem compreendida, seguimos para o próximo ponto. No bloco 2, vamos falar sobre os percentuais mínimos constitucionais e a vinculação de receitas, que garantem que o investimento em educação aconteça de forma contínua. Agora, continuando nossa conversa, entramos no bloco 2. Aqui está um ponto que costuma cair bastante em prova. A Constituição determina que a União deve aplicar, no mínimo, 18% da receita de impostos em educação. Já estados, Distrito Federal e municípios devem aplicar, no mínimo, 25%. Agora, reflita comigo. Por que isso é importante? Porque essa regra impede que a educação fique em segundo plano. Esse mecanismo é chamado de vinculação de receitas, ou seja, uma parte do dinheiro arrecadado já tem destino certo, não pode ser usada livremente pelo gestor público. Pense em uma situação simples do cotidiano. Uma pessoa organiza o salário do mês e já separa uma parte para despesas essenciais. A educação, dentro do orçamento público, funciona dessa forma. Sem essa obrigação, poderia acontecer o seguinte: um governante decide investir mais em outra área e reduz os recursos da educação. Com a vinculação, isso não pode acontecer. Outro detalhe importante: esses percentuais são calculados sobre impostos. Isso é muito cobrado em prova. E não é qualquer gasto que conta como investimento em educação. Existem regras para definir o que pode ser considerado como manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso tudo traz previsibilidade. As redes de ensino conseguem planejar melhor, contratar professores, melhorar estruturas e desenvolver políticas públicas. Agora que você entendeu como os recursos são garantidos, surge uma pergunta importante. Como saber se esse dinheiro está sendo bem utilizado? É exatamente isso que vamos ver no bloco 3, fechando o tema com controle e fiscalização. Seguindo nossa linha, chegamos ao bloco 3. Não basta ter dinheiro garantido, é fundamental garantir que ele seja bem aplicado, e aqui entram os mecanismos de controle. Primeiro, existe o controle interno, feito pela própria administração pública.
Depois, o controle externo, realizado pelos tribunais de contas, que analisam se os recursos estão sendo usados corretamente. Mas não para por aí. Existe também o controle social, e esse ponto é muito interessante. Sabia que a própria sociedade pode participar da fiscalização? Conselhos ligados ao Fundeb permitem que representantes da comunidade acompanhem a aplicação dos recursos. Agora imagine a seguinte situação. Uma escola recebe verba para melhorias. Se ninguém acompanha, o risco de má gestão aumenta, mas quando a comunidade participa, há mais transparência e responsabilidade. Outro ponto importante: se o gestor não aplica os percentuais mínimos exigidos, ele pode sofrer sanções. Ou seja, não é apenas uma recomendação, é uma obrigação com consequências jurídicas. Percebe como tudo se conecta? O Fundeb distribui melhor os recursos, a Constituição garante um investimento mínimo e os mecanismos de controle asseguram que o dinheiro seja bem utilizado. Quando esses três elementos funcionam juntos, aumentam as chances de oferecer uma educação pública de qualidade. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta. Ficou mais claro como funciona o financiamento da educação no Brasil? Se a resposta for sim, ótimo! Se ainda houver dúvida, vale a pena ouvir novamente e reforçar esses pontos, porque eles são muito cobrados em prova. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.